Graça e paz, irmãos e irmãs, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje quero começar um estudo sobre a missão aos gentios. Avaliada em termos humanos, foi uma missão cuja realização não poderia ser esperada, mas Deus estava trabalhando e, por sua graça, tudo foi realizado conforme planejado. Espero que esse estudo seja edificante para todos, para a glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, após sua ressurreição, Jesus se encontrou com seus discípulos na Galileia, onde os instruiu com as seguintes palavras: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse mandato é comumente chamado de Grande Comissão. E com tudo o que Cristo fez na preparação dos discípulos, alguém poderia pensar que cumprir com essa comissão teria sido um próximo passo natural na história da Igreja. No entanto, acontece que não foi tão simples assim. Não quero sugerir que os primeiros cristãos desobedeceram deliberadamente ao comando de Cristo. Em vez disso, o que Jesus disse e como eles entenderam isso eram, às vezes, duas coisas diferentes. Centenas de anos de tradição realizada diariamente em palavras e práticas incutiram na mentalidade judaica uma visão de mundo que não era facilmente abalada. Portanto, muitos cristãos judeus ainda acreditavam que a aceitação de gentios na igreja deveria ser feita como sempre foram aceitos, ou seja, primeiro se tornando judeus. Sobre isso, Calvino diz o seguinte: tudo o que foi predito a respeito do chamado dos gentios foi tomado como se os gentios fossem submetidos à lei de Moisés, para que pudessem ter um lugar na igreja. Mas a maneira do chamado, o começo do qual eles viram então, não era apenas desconhecido, mas parecia ser totalmente contrário à razão. Portanto, é revelador que o primeiro evangelista mencionado após a morte de Estevão foi Filipe, um judeu helenista que havia se tornado diácono recentemente. Tendo sido influenciado pela cultura grega fora da Palestina, ele estava menos sujeito aos preconceitos dos judeus de Jerusalém e disposto a espalhar o evangelho, embora os deveres de um diácono fossem apenas secundariamente os de ministrar a palavra. No entanto, o mais importante sobre o evangelismo de Filipe é que ele foi guiado pelo Espírito Santo, especialmente com seu encontro com o eunuco etíope. O Senhor levou Filipe a encontrar o eunuco em um lugar deserto em Gaza, e depois Filipe foi levado pelo Espírito para pregar em outra região. Assim, a soberania de Deus é vista como superando ativamente a relutância da Igreja em cumprir a grande comissão. Ora, esse tema de intervenção divina superando os preconceitos contra os gentios se torna ainda mais aparente com a conversão de Cornélio e sua família. Primeiro, Cornélio foi instruído em uma visão a mandar chamar Pedro. Pedro foi então preparado com sua própria visão para deixar de lado suas antigas noções de pureza ritual e aceitar a novidade da dispensação cristã. A voz na visão expressou isso sucintamente com a máxima: o que Deus purificou, não chame de comum. Isso foi, é claro, falado para que Pedro prontamente compartilhasse o evangelho com Cornélio, um centurião romano, um homem em cuja casa muitos judeus teriam se recusado a entrar. O próximo evento a ser considerado é a conversão de Saulo, que mais tarde seria conhecido como o apóstolo Paulo.
Embora sua conversão tenha ocorrido antes da conversão de Cornélio, reservei-a para agora, porque a partir desse ponto, seu ministério assume o centro do palco na história da Igreja Apostólica. Além disso, sua conversão é um exemplo ainda mais dramático de como a soberania de Deus superou as deficiências humanas na propagação do Evangelho. Saulo não só era completamente desprovido de qualquer disposição favorável em relação à igreja, mas também estava veementemente motivado a destruí-la. Portanto, sem a graça de Deus, Saulo não teria, de forma alguma, sido capaz de superar seu ódio por Cristo de forma que uma conversão fosse possível. No entanto, mais uma vez, a mão porosa de Deus redirecionou o curso dos eventos humanos. Enquanto ativamente envolvido na perseguição de cristãos, Saulo viajou para Damasco com autorização para prender qualquer crente que pudesse encontrar lá. De repente, uma luz ofuscante do céu brilhou ao redor dele e ele caiu no chão. Ele ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa experiência não foi apenas uma visão, mas um encontro real com o Jesus ressuscitado, que daquele ponto em diante se tornou o Senhor e Salvador de Paulo. Jesus então lhe deu instruções para prosseguir para Damasco, onde receberia mais instruções. Saulo se levantou, mas não conseguia enxergar. Então os homens que estavam com ele o levaram pela mão para dentro da cidade. 3 dias depois, um homem que estava em Damasco, chamado Ananias, recebeu uma visão informando-o de que ele deveria ir encontrar Saulo. Apesar do seu medo, ele cumpriu com essa ordem e foi ter com ele. Ao chegar e impor as mãos sobre Saulo, a visão dele foi restaurada e ele foi batizado logo depois. Ora, esse evento marcou uma mudança radical na vida de Saulo. Embora tais mudanças sempre aconteçam quando alguém se converte, o caso de Saulo era muito mais profundo por causa do que Deus havia preparado para ele. Ele se tornaria o apóstolo que superaria em muito as realizações de todos os outros no estabelecimento da igreja cristã. Por causa disso, deveria haver nele os contrastes mais extremos. Por um lado, sua formação como um hebreu de hebreus, juntamente com o vasto conhecimento que adquiriu como fariseu, era essencial para seu ministério. Como apóstolo dos gentios, ele tinha que conhecer profundamente as Escrituras para atender a todas as necessidades espirituais das igrejas que ele estabeleceria. Por outro lado, também tinha que haver uma ruptura clara com sua vida anterior. Ao contrário dos outros judeus, Paulo também tinha que ser completamente emancipado do legalismo da antiga dispensação, abrindo caminho para o Novo Testamento. Não era apenas uma questão de ser um bom teólogo, era também uma questão de estar livre dos preconceitos que muitos dos outros judeus abrigavam. Considere o apóstolo Pedro, por exemplo. Por maior que fosse, Pedro lutou por muito tempo com essas questões, o que o tornou menos adequado à tarefa para a qual Paulo foi designado. Para ensinar as doutrinas da graça, Paulo teve que ser um exemplo brilhante dessa graça. A mensagem teria sido diluída se tivesse sido pregada por alguém que ainda buscava a lei para justificação. Afinal, como alguém ainda escravizado pela lei poderia pregar a liberdade da lei? Portanto, a conversão de Paulo foi a transformação de um dos fariseus mais zelosos em um cristão que entendia a liberdade cristã melhor do que ninguém. Isso não poderia de forma alguma ser realizado exceto pela obra renovadora do Espírito Santo. Após sua conversão, que ocorreu por volta de 36 depois de Cristo, Paulo começou a pregar nas sinagogas de Damasco que Jesus é o Filho de Deus.
Isso surpreendeu e chocou aqueles que o conheciam como alguém que uma vez tentou destruir os seguidores de Jesus. No entanto, ele não permaneceu muito tempo em Damasco e logo partiu para a Arábia, onde acredita-se que ele passou 3 anos aprofundando sua compreensão das Escrituras sob a orientação do Espírito de Cristo. Isso se baseia nas palavras de Paulo em Gálatas 1:12, onde ele diz: porque eu não recebi o Evangelho, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. No contexto de dizer isso, ele continua dizendo que não consultou ninguém, nem foi a Jerusalém. Ele então afirma, no versículo 17, que foi para a Arábia. Assim, embora não seja conclusivo, muitos acreditam que foi durante esse tempo que ele recebeu a revelação de Cristo. Ao retornar a Damasco, Paulo retomou seu ministério público. No entanto, ele enfrentou resistência dos judeus que estavam conspirando para matá-lo. Quando Paulo soube disso, ele escapou da cidade com a ajuda dos seus discípulos, que o baixaram de um muro em uma cesta. De lá, ele viajou para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos que inicialmente estavam com medo de recebê-lo por causa do seu passado como perseguidor. No entanto, Barnabé, que pode ter sido um amigo de longa data de Paulo, garantiu por ele, contando aos apóstolos sobre sua conversão e a ousadia que ele havia demonstrado em Damasco. Ao ouvir isso, ele foi recebido na comunhão deles, e Paulo começou a proclamar corajosamente o Evangelho em Jerusalém. Acredita-se que foi durante esse tempo lá, enquanto orava no templo, que ele caiu no transe do qual falou em Atos 22:17. Enquanto ele estava em transe, o Senhor falou com ele dizendo: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios, estabelecendo assim seu ministério para os gentios. Cristo também o alertou na visão de que seu testemunho seria rejeitado em Jerusalém. E assim como o Senhor havia previsto, a mensagem de Paulo logo depois despertou a ira de alguns judeus helenistas, e ele foi forçado a partir de Jerusalém para evitar ser morto. Paulo então partiu para as regiões da Síria e Cilícia, que incluíam sua cidade natal de Tarso, onde passou alguns anos pregando o Evangelho e plantando igrejas. Ele poderia ter continuado nesse trabalho por algum tempo se a igreja de Antioquia não tivesse exigido sua ajuda. Localizada em um importante centro comercial do Império, essa era uma igreja composta principalmente de convertidos do paganismo, tendo sido fundada, pelo menos em parte, por aqueles cristãos que fugiram de Jerusalém após a morte de Estevão. A congregação ali estava crescendo rapidamente e eles precisavam de mais liderança. Então enviaram Barnabé para encontrar Paulo. Depois de retornar a Antioquia, Paulo e Barnabé trabalharam juntos por um ano inteiro, ministrando a um grande número de pessoas. Durante esse tempo, eles também fizeram outra viagem a Jerusalém, levando contribuições da igreja na Antioquia para ajudar os irmãos na Judeia que estavam sofrendo com a fome. Como lemos em Atos 13, 1 e 2, Paulo estava em Antioquia quando ele e Barnabé foram comissionados para uma nova fase do ministério aos gentios. Isso ocorreu enquanto vários profetas e mestres estavam reunidos em adoração, quando de repente o Espírito Santo interveio dizendo: separem para mim Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Após orações e jejum, os anciãos impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, enviando-os para sua missão. Ora, é altamente apropriado que o chamado de Paulo para ser o apóstolo dos gentios tenha se tornado publicamente reconhecido na igreja de Antioquia. Sendo um centro da cultura grega e o lugar onde muitos dos primeiros cristãos gentios foram convertidos,
o historiador Philip Schaff a chamou a mãe da cristandade gentia. Foi onde os seguidores de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos e, em contraste com Jerusalém, pode ser considerada um símbolo da Igreja Universal, uma igreja para todas as nações e povos. Além disso, Antioquia também é um símbolo da graça de Deus superando a fraqueza moral do homem. Digo isso porque, deixada por conta própria, é inconcebível que a igreja cristã pudesse ter superado os preconceitos arraigados das suas raízes judaicas. No entanto, em vez de deixá-los por conta própria, o Senhor moveu os corações dos homens para ver além dos seus erros e abraçar a excelência do seu plano eterno. Irmãos, isso termina nosso estudo sobre a missão aos gentios. Espero que esse estudo tenha sido edificante para todos, que Deus te abençoe e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado para sempre.